VG está de volta, dando sequência às entrevistas sobre o início da gestão dos prefeitos aqui da nossa região. Recebemos hoje a prefeita, a primeira prefeita de Balneário Camboriú, a Juliana Pavan, minha xará. Bem-vinda, prefeita. Ontem a senhora fez a primeira reunião oficial com o secretariado. E quais são as suas prioridades nesse começo de governo? Claro que agora é momento de botar ordem na casa, né? Ver o que está certinho, o que precisa ser melhorado. Mas já tem aí uma sequência de prioridades para esse primeiro ano de governo? Então, Juliana, primeiro, obrigada pela oportunidade, a todos aqui do Balanço Geral. Mas eu costumo dizer que são inúmeras as prioridades que nós temos no governo, né? Só que diante desses grandes desafios que nós temos pela frente, nós precisamos literalmente organizar a casa. E para organizar a casa, você precisa de atenção específica em todas as situações que competem a cada pasta. Então, ontem, às 6h30 da manhã, nós tivemos a primeira reunião com todo o secretariado para que todos pudessem apresentar os principais desafios que eles encontraram já nos primeiros dias de governo, né? E para que nós possamos, já na próxima segunda-feira, cobrar se esses desafios que eles encontraram já estão sendo resolvidos. Porque não adianta você só trazer os pontos negativos, você precisa também de resolutividade. Até porque o munícipe, o contribuinte, né, o morador, ele não tem culpa que teve uma transição do governo, mas ele precisa compreender que neste início nós precisamos organizar para trazer todo o planejamento estratégico aí para os próximos dias. Mas vamos lá, diante de tantos desafios, nós trouxemos ali como prioridades dar sequência em uma obra muito importante, fundamental para melhorar a mobilidade da região norte da cidade, que é a Avenida Martin Luther, que foi iniciada ano passado. Aliás, é um projeto já de 8 anos, que infelizmente iniciou somente ano passado, cerca de 800, 900 metros de obra, mas que agora nós temos que dar o devido encaminhamento. Já solicitei ao secretário do Planejamento, como também estivemos conversando a respeito da construção, da reconstrução do CIEP Rodezinho do Pavan, que é uma escola que tem uma importância muito grande, significativa para a educação de Balneário Camboriú, aonde foi demolida, e que nós precisamos dar início à construção dessa obra já no primeiro ano de governo. Conversamos com o secretário de Planejamento para adequar ao projeto que nós já temos em mãos, assim como também conversamos com outros secretários para trazer como prioridade, principalmente, a questão de ampliar os atendimentos quando se fala de saúde. Eu estou aqui falando de uma forma mais rápida, mas é que conversamos, inclusive, ontem com o secretário de Planejamento, secretária da Saúde, secretário da Assistência Social, onde nós vimos a necessidade de começar uma força-tarefa em algumas pastas que são distintas. Na Secretaria da Saúde, ampliar o atendimento em alguns postos de saúde em regiões estratégicas da cidade, para desafogar as filas do hospital, do UPA e do PA, bem como também trazer uma força-tarefa no Hospital Ruth Cardoso. Já na Secretaria de Assistência Social, iniciar um programa fundamental nos próximos dias, em conjunto com o Chapecó, inclusive fazer uma imersão de um projeto muito importante que acontece lá, que é o projeto Mão Amiga, onde visa fazer um trabalho voltado para a questão dos moradores de rua. Então, são vários projetos que nós precisamos colocar aí ativa já nos primeiros dias, já nesses 100 dias de governo, como também dar a devida continuidade em algumas obras, como também a Orla da Praia, que infelizmente durante um ano foi feito apenas um trecho. Já que tocou, nem estava aqui nos meus assuntos, são vários, né? assuntos, são a gente vai trazer. Mas veio muito de encontro essa questão das pessoas em situação de rua, porque ontem o prefeito de Itajaí, que estava aqui, ele estava falando de uma operação que foi feita. Então, Balneário Camboriú também está tentando resolver, não vai resolver esse problema, que é um problema que é nacional, né? Mas está tentando buscar uma medida aí para tentar trazer alguma solução para esse problema de imediato, né? Porque eu acho que acaba impactando muito, tanto no turismo quanto para os moradores, né? Exatamente. A solução, o que é? Integração, é diálogo. Você precisa trazer integração entre algumas secretarias, como a questão da Secretaria da Saúde, ela precisa estar trabalho em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, assim como uma força-tarefa de uma forma coletiva, né? Então, na reunião de ontem foi dado esses encaminhamentos,
assim como, né, como é que eu posso dizer, na questão da educação, trazer agilidade em um processo para fazer as matrículas, assim como na questão da Secretaria de Obras, de fazer um mutirão de limpeza pela cidade, enfim. Então, são inúmeras as situações que a gente precisa entrar em um consenso para tratar de quais são as principais necessidades de cada pasta. E quando se fala dos desafios, eles são muitos, mas o mais importante é que a população possa compreender que nós vamos transformar as metas em realidade. Nós precisamos trazer resultado positivo para a comunidade em Balneário Camboriú. E para trazer esse resultado positivo, nós precisamos organizar a casa. A forma com que nós pegamos a prefeitura, alguns departamentos, é uma vergonha. É uma vergonha, é um relaxo. Então, isso nos chamou a atenção no sentido de que para planejar os próximos dias, nós precisamos ter a casa organizada. E é isso que nós estamos fazendo agora no início do mandato. E falando em casa organizada, agora a temporada de verão, a pergunta que eu já faço é, faltou água em Balneário Camboriú? Porque Itapema, por exemplo, que é uma cidade que recebeu muitos turistas, também ficou ali, né? Balneário e Itapema, teve esse registro. Como está na cidade? Como é que vocês estão tentando também organizar essa questão do alto consumo com a chegada de tantos turistas que estão hoje no município? Olha, Juliana, nós tivemos uma conversa muito ampla com o Auri Pavone, que é o presidente da EMASA em Balneário Camboriú. Desde o momento que ele assumiu, nós estamos aí fortalecendo campanhas educativas de conscientização para que as pessoas possam usar a água realmente para aquilo que é de extrema necessidade, né? Infelizmente, nos últimos anos, Balneário Camboriú não trouxe os investimentos de ampliação relacionada a esse assunto. Tivemos casos graves que, inclusive, terminou o último governo com uma CPI, mas nós estamos atentos a essa situação para tratar desse assunto o mais rápido possível e, obviamente, trazer a qualidade e a atenção para o morador de Balneário Camboriú não sofrer com esse impacto. Prefeita, os patinetes elétricos em Balneário Camboriú, eles estão em alta. Inclusive, teve um acidente com a senhora, né, que passou ali antes da cerimônia, foi comprar um sapato, saiu toda feliz para a cerimônia e acabou, infelizmente, sendo atropelada ali por um patinete. A gente sabe que a mobilidade é muito importante numa cidade como Balneário Camboriú, mas tem aí uma proposta de regulamentação ou isso não seria o ideal, porque poderia prejudicar o uso? Qual é a sua opinião com relação a isso? Eu já, enquanto vereadora, cobrava, né, a regulamentação do uso dos patinetes. Eu defendo muito a micromobilidade, isso é muito importante deixar claro. Mas está uma verdadeira bagunça. A ciclofaixa em Balneário Camboriú, ela está uma verdadeira bagunça. Ali você vê de tudo e o tempo todo situações que te deixam agoniada. Ontem eu vi uma criança, ela devia ter o quê? 7, 8 anos com aquele patinete. E outras 2 crianças ao mesmo tempo junto naquele patinete. Eu sofri esse acidente, né? Fui atropelada no dia 31 de janeiro, às 4h30 da tarde. Sim, estava indo comprar um sapato quando eu fui atravessar. Fui arremessada quase no meio da Avenida Brasil. Mas todos os dias pessoas sofrem acidente com o patinete. Todos os dias. Então, é fundamental que nós possamos regulamentar isso no município. E outra, para você usar o patinete, você tem que estacionar ele naquele espaço que foi liberado na hora que foi feita a concessão. Você não pode deixar em cima de piso tátil, você não pode deixar jogado nas vias públicas. Então, nós estamos estudando uma forma para regulamentar, organizar e trazer mais segurança para esse fluxo dessa micromobilidade que é tão importante, mas que, infelizmente, está um abuso, uma verdadeira falta de segurança onde você vê transitando. Nós precisamos organizar isso em Balneário Camboriú. Já vamos fazer, já conversei com o nosso procurador e aí nos próximos dias nós iremos apresentar um projeto de lei para regulamentar o uso do patinete em Balneário Camboriú. Obrigada, prefeita, pela sua participação aqui no BG, né, ter aceitado o nosso convite, porque os outros prefeitos também estão aceitando e é uma oportunidade para quem está em Balneário Camboriú e região conhecer um pouquinho desse primeiro ano de governo, desse primeiro momento para colocar ordem na casa e ainda bem que está melhor, né? A gente ficou um pouquinho assustado, né, de ver a prefeita ali com os arranhões. Ainda, gente, ainda a prefeita E eu cruzei a perna aqui para não mostrar. Ainda está machucada a prefeita. Então, gente, muita consciência ao usar o patinete e outros equipamentos ali de mobilidade na ciclofaixa. Melhoras, tá? Muito obrigada, Juliana, pela oportunidade. E só para destacar uma situação que eu não mencionei, nesse momento nós estamos readequando a reforma administrativa que foi com medida provisória para a Câmara de Vereadores. Então, nesse momento é reorganizar toda essa estrutura para poder entregar com agilidade e eficiência o serviço público ao morador em Balneário Camboriú. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, então. Boa tarde para a prefeita.